elemento indispensável na vida de todo estudante é a realização do trabalho de conclusão de curso. Muitos, ou talvez a maioria, têm um certo medo do temido TCC. Agora, imaginem em meio a uma pandemia. Quem iniciou o trabalho neste período ou quem está finalizando, sem dúvidas, precisou lidar com certas adaptações inesperadas. Nesta matéria, vamos entender como foi esse processo para alguns estudantes e professores, além da ajuda de uma psicóloga com dicas para vencer os desafios e entregar um bom trabalho. A pandemia tem modificado nossos hábitos, entre eles a forma como estudamos e, inclusive, a maneira como os alunos desenvolvem o trabalho de conclusão de curso. A pandemia trouxe novas barreiras aos estudantes. Para a aluna do curso de odontologia da Faculdade da Serra Gaúcha, Camila Bin, a realização do TCC durante a pandemia despertou sentimentos e conflitos. Para mim, foi muito difícil lidar com a pressão de escrever um projeto durante a pandemia, porque, querendo ou não, independente da disponibilidade e da dedicação do professor e do aluno, a comunicação fica bem mais complicada e as dúvidas acabam demorando muito mais para serem sanadas por meios virtuais. E além disso, alguns tópicos do meu projeto tiveram que ser alterados por causa da pandemia, porque ficaria muito mais complicado conseguir um grande número de pacientes para incluir no meu estudo nesse período, uma vez que os pacientes ficam mais receosos de virem até a faculdade. Os alunos foram pegos de surpresa. De repente, as salas de aula tradicionais foram substituídas pelas telas. E aquele contato visual e apoio mais próximo do orientador precisou ser modificado. A aluna de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, Karine Zanardi, conta como foi essa brusca mudança de planejamentos. Inicialmente, a gente teve a reunião com a Ivana. Essa reunião chegou a ser de forma presencial lá na UX, que ela é a coordenadora, né, das monos, então ela passa todas as orientações. Depois disso veio a pandemia, a gente fechou a universidade, enfim, fechou tudo, e eu não tive nenhum encontro presencial com a minha orientadora, que é a professora Adri. Inicialmente tinha-se a ideia de que se voltassem as aulas, a gente voltaria, mas agora já tem definido que até o final do ano vai ser assim, né? Então, paciência. Os meios virtuais se tornaram o principal canal de comunicação entre universidade e estudantes. Para uns, o formato das aulas e orientações tem sido tranquilo. Para outros, a falta de visualização dos alunos pode ter criado uma distância e até uma certa timidez. O coordenador e professor do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, Marcel Bocchese, destaca que essa pode ter sido uma barreira criada pelas aulas online. Uma dificuldade que a gente tem, pelo menos eu tenho, a questão da visualização dos estudantes, né, em sala de aula. Então, a gente não consegue enxergá-los. A gente olha para as fotografias deles, a gente olha às vezes, para a primeira letra do nome deles a partir do login. Mas, claro que isso eu respeito demais, é um direito do estudante. Mas isso acaba impactando um pouco assim na nossa relação com o estudante, porque a gente era acostumado a estar em sala de aula presencial física e olhar para o rosto dos estudantes. Essa falta de contato também impacta os alunos, conforme explica a coordenadora do Serviço de Atendimento Psicológico e de Orientação Psicopedagógica da UX, Olga Perassolo. Em tempos de isolamento social, além do estresse vivido por muitos nessa fase, um fator que me parece estar particularmente associado é a privação de uma relação mais próxima com o orientador. Entendo que o orientador terá a função de motivar a manutenção do ritmo de trabalho, de sustentar as emoções decorrentes de fracassos, de equívocos, de inadequações e de minimizar os impactos desse processo nas crenças que o aluno tem sobre sua capacidade individual e sobre sua autoestima.
Por outro lado, desenvolver o TCC em casa traz outros aspectos que, dependendo do aluno, podem se tornar algo positivo ou outra barreira. Alguns desses aspectos são a maior disponibilidade de tempo e o ambiente utilizado para produzir o TCC. Mas, por outro lado, estar em casa ajudou um pouco porque eu tive muito mais tempo para me dedicar à leitura de artigos científicos e também à escrita do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a pressão por resultados melhores também aumenta, como tu tem mais tempo para se dedicar nisso. Enquanto eu pensava em contratar a disciplina, eu já tinha destacado, enfim, né, deixado um dia na minha agenda para eu usar a biblioteca da UX, enfim, as salas que a gente tem lá, para me dedicar integralmente para a monografia. E agora, com isso, não tem. Então, por mais que eu tente, em casa é bem difícil, até porque a gente tem que dividir material, enfim, eu e minha irmã, a gente tem que dividir o note. Então, é uma coisa bem mais complicada, né? A gente não tem uma data, enfim, um dia correto da semana para parar, se concentrar e escrever. Para a coordenadora do mestrado e doutorado em administração da Universidade de Caxias do Sul, Ana Fachinelli, o bom desenvolvimento do TCC de casa depende de um planejamento que seja eficaz. Cada aluno precisa encontrar a melhor maneira de desenvolver o seu projeto. A gente gasta menos tempo no trânsito, se deslocando ou envolvidos com outras tarefas. Esse tempo pode ser aproveitado para o trabalho de conclusão de curso, mas depende da organização e da determinação do autor no sentido de usar esse tempo para isso. A mudança da rotina pode ocasionar uma falta de limites em relação ao tempo dedicado ao estudo, se não houver disciplina do autor. Claro que quando a gente tem a impressão de que tem bastante tempo, já que está em casa e que está com o dia inteiro sob controle, digamos assim, a gente pode derivar, pode se distrair, pode não ter a disciplina de manter o foco e de manter o trabalho no estudo. Então, esse aspecto tem que ser muito cuidado. Depois de toda a pesquisa, escrita e entrega do trabalho, chega o momento tão esperado da apresentação. Uma etapa normalmente muito emocionante para professores, alunos e familiares. Este ano foi completamente diferente. A estudante de jornalismo Eliana Santos desenvolveu a segunda etapa do trabalho durante a pandemia. Para ela, a produção em si seguiu conforme planejado. Entretanto, a apresentação foi a etapa que causou mais insegurança. A apresentação foi sim um grande desafio. Por mais que as pessoas digam que o nervosismo é bem menor no online, eu já ouvi isso, eu fiquei bastante nervosa. Fiquei preocupada com o tempo, com a conexão, enfim, com outras coisas. Eu gostaria realmente que tivesse sido presencial. A emoção, acredito que teria sido maior. E acredito também que a gente possa se expressar com mais liberdade. Esse olhar nos olhos das pessoas que estão ali te acompanhando, poder dar um abraço no final. Enfim, esse contato mais humano, mais próximo, para mim fez falta. Muita falta mesmo. Em momentos tensos como esse, é muito importante não entrar em desespero e buscar formas de contornar as dificuldades que o momento impõe. Para Olga, o aluno não deve evitar esses sentimentos e também deve buscar ajuda profissional quando necessário. A dica, na verdade, apela para o reconhecimento de cada um sobre suas potencialidades. No entanto, algumas estratégias simples podem ser úteis, como manter abertos os canais de comunicação com colegas, com quem eles possam dividir suas ansiedades. As relações, de um modo geral, podem ser muito propícias para a contenção dessas ansiedades, num movimento sempre de apoio e acolhimento. Falar com seus orientadores sobre suas inquietudes, temores, para que ele possa contar com um diálogo que seja banhado também por orientações tranquilizadoras. Quando a ansiedade se eleva a níveis que comprometem a vida acadêmica e social, ele pode e deve, sem dúvida, buscar ajuda especializada na psicologia, para que possa fortalecer seus recursos internos em tempos de pandemia e fora dela. Vale lembrar que a UX disponibiliza atendimento a acadêmicos da instituição durante todo o ano. Após uma avaliação e definição das indicações de tratamento, os alunos recebem atendimento psicológico
oferecido por psicólogos profissionais voluntários. O agendamento pode ser feito diretamente na Secretaria do CEPA, no andar térreo do Bloco E, ou pelo telefone 54 3218 2809. Como vimos, a experiência de escrever o TCC pode trazer incertezas e algumas barreiras, mas, por outro lado, também proporciona novas vivências e descobertas. A experiência de escrever o TCC é diferente para cada aluno, mas é certo que para todos foi de muito aprendizado e superação de desafios, ainda mais durante uma pandemia global. Essa matéria tem locução de Daniela Afonso, Lucas Marques e Raquel Carvalho. Nós, também estudantes, gostaríamos de deixar nosso apoio aos colegas que estão nesta etapa acadêmica. Sigam firmes e fortes, pois com dedicação o sucesso é garantido.